decisões. Quem nunca teve que tomar decisões na vida, né? Todos nós tomamos decisões. A partir do momento que nós alcançamos uma certa idade e temos que decidir, escolher por nós mesmos, começam os dilemas da vida. E nós falávamos há 3 semanas atrás que as 3 perguntas principais da nossa vida, as 3 perguntas que vão nos deixar muitas vezes dúvidas e muitas vezes perplexos. 3 perguntas. Primeiro, o que farei da minha vida? Com relação ao meu futuro, com relação àquilo que eu vou ser, a profissão que eu vou seguir, por onde eu vou me encaminhar na minha vida profissional, enfim. A segunda pergunta, com quem compartilharei meu futuro? Diz respeito a com quem vou me casar, com quem eu estarei compartilhando a minha vida. E a terceira pergunta, a mais importante delas, o que farei eu de Jesus na minha vida, com relação à nossa decisão espiritual, o caminho que nós devemos seguir? Como ele não está copiando mesmo, acho que eu vou usar aquele outro ali, aquele outro também tem. Enquanto eu leio aí, você pode abrir e deixar preparado para mim? Por favor. Então, no Salmo 32, que nós lemos na semana passada, Salmo 32, se vocês acompanharam comigo, já estava até aqui, mas ele não quer trabalhar mesmo. Quando ele trava, e aí a gente tem que ter aquela paciência. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Alguém tem a linguagem de hoje aí para a gente ler uma parte desse texto? Por gentileza, lê para nós do versículo 7 para cá, por favor. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tem protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho, por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabestros e arestas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes, por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria a todos os que são obedientes a Ele. Olha aí, o que diz o texto que nós lemos assim? Eu te ensinarei, instruirei o caminho no qual você deve seguir. Aí no versículo 9, ele diz, não sejas sem entendimento como um cavalo ou como uma mula, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não erre no caminho. É aquilo que eu falei na semana passada. O cavalo, ele tem
aquele instrumento que fica bem na sua boca, e é algo que machuca ele, e serve para guiar, dar direção. Se o cavaleiro quer ir para a direita, puxa-se a corda do cabresto do freio para a direita. Se quer ir para a esquerda, para a esquerda. Se quer que vá à frente, aí tem que ser no chicote, dá uma chicotada. Se quer que ele pare, dá uma puxada na corda. Mas Deus, Ele não nos criou assim, como um animal sem entendimento. Deus nos deu o poder de escolhas, chamado livre-arbítrio, o poder de escolher. Deus poderia muito bem criar robôs, marionetes, pessoas dirigíveis, que só fizessem a vontade dele. Talvez alguém pense assim, mas seria melhor, né? Se a gente fosse programado para não errar, para só fazer as escolhas certas. Mas aí, como nós poderíamos provar o nosso amor, a nossa obediência a Deus, se a gente fosse autodirigido, programado para só fazer aquilo que é certo? Deus já nos dotou desse livre-arbítrio para que nós pudéssemos provar a Ele nosso amor, provar a Ele nossa obediência, provar a nossa submissão, mostrar que aquilo que nós fazemos de livre escolha. Por exemplo, você está aqui hoje, você teve o seu livre-arbítrio para estar aqui, né? Deus não te teleguiou, olha, agora você vai estar lá na reunião de culto dessa noite, você vai estar lá, não tem como você não estar. Não, cada um veio por livre e espontânea vontade, cada um veio porque assim decidiu, não é isso mesmo? Então, através da sua livre escolha, você conseguiu mostrar a Deus que o reino dele está em primeiro lugar. Você poderia estar fazendo N coisas, você poderia ter ido a vários lugares, mas você escolheu estar aqui porque você considera importante estar reunido com os irmãos, importante estar recebendo orientação, estudo da palavra, importante estar adorando a Ele. Então, você aplicou o que diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está aqui porque você crê que nada você vai perder se você estiver dando ao Senhor 1h30, 2 horinhas do seu tempo vindo até aqui. Pelo contrário, se Ele fala que quando nós buscamos o reino dele em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, você acreditou. Isso te dá um certo estímulo para estar aqui, não é verdade? Porque você acredita que, dando a Ele essas horas do seu dia, amanhã com certeza muitas coisas serão acrescentadas na sua vida. De repente, eu não podia estar aqui hoje, tinha tanta coisa para fazer em casa, arrumar isso, arrumar aquilo. De repente, se você tivesse ficado em casa, não ia dar tempo de fazer nada, alguém poderia aparecer para te atrapalhar, ou surgir um imprevisto. Mas como você dedicou a Ele, a palavra dele essas horas, de repente você chega em casa, aquilo que tinha que ser feito, já está tudo feito, já está tudo resolvido. Ou aquilo que você ia adiantar para amanhã você vê que tudo está arrumadinho, tudo está pronto, tudo está feito. Questão de nós acreditarmos naquilo que a palavra dele diz. Muito bem, hoje nós temos, na continuidade desse tema, eu escolhi falar sobre cuidado com os atalhos. O que são atalhos? Atalhos são caminhos mais curtos. Atalhos são caminhos que facilitam. À primeira vista, né? Podem parecer caminhos facilitados, mas na verdade muitas vezes não são o ideal. A palavra do Senhor diz: há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final deles é a morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte. Porque muitas vezes nós encontramos exatamente assim, como mostra a figura. Nós temos uma decisão a tomar.
Só que uma decisão vai nos levar à direção tal, outra vai nos levar à direção oposta, outra vai nos levar por aquele caminho, e só um deles é o certo. Vamos decidir, hein? Só um deles é o certo. É complicado, né? Nós temos que tomar uma decisão, fazer uma escolha, temos 2, 3 opções, mas só uma é certa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com atalhos que nos aparecem. Ou seja, às vezes uma proposta de um caminho mais fácil. Quando a gente mexe no computador, nós temos, às vezes, uma ação a fazer. Aí nessa ação você tem que apertar 3 teclas. Você tem que apertar, por exemplo, Ctrl, Alt, Del, para fazer uma ação. Mas existem na informática os chamados atalhos. Em vez de você apertar 3 teclas, uma tecla só se resolve o problema. É chamada tecla de atalho. Ou quando você deveria apertar 5, 6 teclas, com 2 ou 3 resolve-se o problema. Atalhos. Eles facilitam. Mas só que na nossa vida, muitas vezes, aquele atalho que parecia facilitar a nossa vida, encurtar as distâncias, pode não fazer-nos chegar até o nosso destino. O atalho nem sempre vai nos conduzir ao nosso destino, mas ele pode nos fazer nos perdermos. Então, muitas vezes na nossa vida, somos tentados a tomar 3 atalhos. O primeiro é o atalho para o sucesso, ou uma vida bem sucedida. O segundo, os atalhos para o prazer. E o terceiro, atalhos para a salvação. Falando sobre o atalho para o sucesso, eu quero contar a história de um profeta chamado Balaão. Está em Números 22, 1 a 5, está projetado aí, né? Diz assim, olha: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, estabeleceu-se perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. E quando chegaram, comunicaram a Balaão que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. E na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor:
que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente, farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, e não havia espaço para desviar nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou jumenta. Não sou sua jumenta que você... não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, a essa altura eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Amém? Até aqui. Gente, quando eu leio, toda vez que eu leio esse texto, eu não consigo deixar de rir, porque esse Balaão, mas foi tão mula, mais mula do que a mula dele. Vocês já viram?
um animal, principalmente a mula, que geralmente é sinônimo de idiotice, né? Xingar alguém de mula, né? Está chamando uma pessoa de um imbecil, está chamando uma pessoa de um idiota, né? Eu sou a mula, ou seu jumento, ou seu asno, está chamando a pessoa de idiota. Só que nesse caso aqui, a mula foi mais inteligente do que o profeta. O profeta, ele teve que ouvir lição de moral da boca de uma mula. Na Bíblia, gente, nós vemos um evento como esse acontecendo cerca de 2 vezes. Deus falando através da boca de um animal. O cara deve ter tomado o maior susto da vida dele. Só, você está lá montado numa mula, ela de repente ela empaca. Já viu mula empacar? Não há quem faça ela andar. De repente ela empaca no meio do caminho e não quer ir de jeito nenhum. O camarada está lá chicoteando ela, batendo nela. De repente a mula vira para ele: por que você está me batendo? Porventura eu não sou tua mula que sempre te carrega para onde você quer ir? E eu, por aventura, alguma vez fiz isso com você? Alguma vez eu te maltratei? Pensou? O camarada uma dessa deve pirar e falar: mas o que é isso que está fazendo? Uma mula falar. Mas na Bíblia nós vemos, eu só acredito nisso, gente, porque está na Bíblia. Porque até hoje nenhuma palavra desse livro caiu. Nenhuma palavra desse livro foi descoberta mentira, nenhuma. Então, se a Bíblia diz que a mula falou, eu acredito. E por que não, né? Deus pode usar até uma pedra para falar. E na Bíblia, nós vemos esse evento acontecer 2 vezes. Uma vez foi com a serpente que falou a Adão, que falou a Eva no jardim. E essa outra vez, uma mula falando. Por quê? O profeta, ele precisava receber uma lição. E eu vejo em Deus um senso de humor muito grande. Deus já usou o senso de humor com você? Com certeza, né? Você já deve ter pego, às vezes, alguma jogadinha dessa de Deus usando o senso de humor na sua vida. E Deus quis dar uma lição para o profeta: eu vou usar o meu senso de humor para orientar esse camarada que não está com nada. Balaão era tipo um profeta mercenário. Ele vivia interessado no tutu, na grana, dinheiro. E naqueles dias, a palavra de um profeta tinha muito peso, como os dias de hoje. E Balaque, sabendo que o povo de Israel era um povo forte, que destroçava tudo o que vinha pela frente, e o povo de Israel ia contra Moabe, povo do qual Balaque era rei. E Balaque, sabendo que havia um profeta chamado Balaão, cuja palavra tinha um imenso poder, ele amaldiçoava e a maldição pegava, ele abençoava e a benção pegava. Deve ter uma ideia. Esse povo de Israel já destruiu tudo que veio pela frente deles, não deixaram nada. Agora eles vêm contra mim. Eles vão me destruir, vão destruir o meu exército, a não ser que eu chame aquele profeta Balaão, eu pague a ele, eu recompense a ele, eu dou a ele ofereça a ele uma quantia X em dinheiro e pague para ele amaldiçoar esse povo, esse exército. Ele vai amaldiçoar, a maldição vai pegar e eu vou me sair bem. Então, enviou mensageiros para Balaão: olha, é o seguinte, Balaque, o rei de Moabe, quer te dar uma boa grana se você vir conosco e lançar uma maldição sobre o povo de Israel. Opa! De repente os olhos de Balaque ficaram cheios de cifrões. Opa, é hoje. É agora que eu vou comprar uma mula nova. Eu vou ganhar uma grana desse Balaque. De repente eu posso ter até 2 mulas. A mula era o carro da época, né? De repente eu posso ter agora uma mula do ano. Minha mula já está velhinha, eu vou trocar minha mula. Ou então, quem sabe, eu compro uma tenda nova. Eles habitavam em tendas, né? Quem sabe eu compro uma tenda nova agora. Esse cara deve ter uma grana e eu vou morder essa graninha. Então ele já
Opa, eu vou. Sabe quando você, naquele impulso, alguém te chama para determinada coisa e parece ser alguma coisa atraente, uma proposta boa, uma oferta boa, e você vai, opa. Só que você esquece o seguinte: a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós não somos mais donos de nós mesmos. A nossa vida não pertence mais a nós. Ou assim deveria ser. Então nós temos alguém a quem prestarmos conta. Isso não é porque Ele quer controlar, dominar nossa vida, tirar nossos prazeres, estragar nossos prazeres. Não. Deus não está preocupado em exercer a vontade dEle na sua vida para te prejudicar. Nada disso. Ele quer te preservar das angústias. Não foi isso que nós lemos no texto inicial? Texto inicial em Salmo 32 diz assim, olha: o ímpio ou o mal, a pessoa má, ele tem muitas dores. Muitas são as dores da pessoa má, o ímpio. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Tem outro versículo aqui que diz que o justo é preservado da angústia. Aqui, versículo 7: tu és o lugar em que eu me escondo. Tu és o lugar em que eu me escondo, versículo 7. Tu me preservas da angústia. Tu me dás alegres cantos de livramento. Queridos, Deus não está preocupado em nos controlar, em nos dominar, só pelo seu bel prazer. Quando Ele pede a direção da nossa vida, é exatamente para nos preservar das angústias, é para nos dar livramento, é para nos dar proteção. Só isso, é para o nosso próprio bem. Olha, todas as situações difíceis que nós nos metemos, todas as angústias que nós sofremos na vida, vou dizer todas, mas 99% são por causa das nossas escolhas. 1% eu vou conceder de crédito as provações que tinham que vir sobre a nossa vida. Mas 99% é porque nós tomamos decisões e fazemos escolhas erradas. Todos os sofrimentos que nós curtimos na vida, todas as situações difíceis, frutos, consequências de escolhas erradas. Se não todas, 99%. Porque quando nós fazemos as escolhas certas, tomamos as decisões certas, o resultado é paz. O resultado é bênção para nós. E ainda que a princípio não pareça ser, Deus transforma de coisa em bênção. E aí nós podemos cantar os alegres cantos de livramento, que diz aqui o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então, quando nós decidimos, escolhermos fazer a vontade de Deus, Ele nos instrui e nos ensina. Eu ensinarei e o instruirei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei, cuidarei de você. Então, o principal objetivo de Deus, quando Ele nos ensina, Ele cuida, Ele nos dirige, nos orienta, é cuidar de nós. Olha, quando um pai, uma mãe proíbe ou não permite seu filho ou sua filha fazer determinada coisa, é por maldade? Não. É simplesmente para proteger, é simplesmente para cuidar. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que Deus está sendo severo, nós achamos que Deus está sendo rude, nós achamos que Deus é um estraga prazer, nós achamos que Deus é um chato.
Por que Deus não deixa fazer isso? Por que Deus não quer que eu faça? Errado. Deus não nos proíbe de nada. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, permitidas. Mas aí vem a complementação: mas nem todas as coisas me convêm. Por quê? Para cada escolha, para cada decisão que eu tomo, tem uma consequência. Deus perdoa meus erros, perdoa meus defeitos, mas Ele não exclui as consequências. As consequências são coisas que eu vou ter que carregar comigo. E nós falamos isso há 2, 3 semanas atrás. Então, aqui o profeta, ele sentiu-se tentado logo de cara aí. Eu vou, a recompensa vai ser boa. Eu vou lá, lanço uma maldiçãozinha sobre o povo de Israel, que era o povo dele. E vou me sair bem. De repente, eu uso até essa graninha para dar uma oferta melhor para a obra de Deus. Eu uso até essa graninha para fazer uma caridade, para fazer um bem. É só um meio. Aí as pessoas dizem: mas os meios justificam os fins? Não. Os fins justificam os meios? Não. Os fins não podem justificar os meios, mesmo sendo por uma boa causa. Pergunte a Deus. E ele sentiu-se tentado. Lembra da história que eu contei, que aconteceu comigo? Que eu pedi licença: Deus, me deixa eu ir lá fazer aquilo. Eu tomo essa decisão. E quebrei a cara. Balaão sentiu-se tentado a primeira vez. Só que Deus chamou e falou: opa, você não é meu profeta? Então, o profeta diz o quê? As palavras que Deus manda. E como que se quer ir sem a minha autorização, sem o meu aval, se eu te disser o que você deve fazer, o que você deve falar? O profeta queria ser autônomo, profeta por conta própria, falar pela própria vontade dele, a boca de Deus. Não, peraí, tu vai, pode ir com eles, mas faça e fale somente aquilo que eu te mandar, o que eu te disser, ok? Olha, no caminho deve ter passado 1000 coisas pela cabeça de Balaão. Quem sabe Deus mudou de ideia, quem sabe Deus está aborrecido com o seu povo, quem sabe Deus quer que eu amaldiçoe mesmo o povo, eu vou. Mas para dar um lembretinho para o profeta, dizer: olha, é só o que Deus mandar, é só o que Deus falar. Ele usa a mula para falar e chamar a atenção de Balaão. Olha só, a visão, a percepção do profeta estava tão enevoada, tão apagada, que ele só via cifrões na frente dele. Ele não conseguiu ver o anjo do Senhor. A mula, que era a mula, viu o anjo ali parado com a espada desembainhada na frente. A montaria viu, e o profeta que estava montado nela não viu. E começou a espancá-la: vamos sua mula, vamos. E ela não ia, porque via o anjo ali com a espada desembainhada. Ela era besta de se atrever a passar, ter o pescoço cortado por aquela espada. E aí acontece exatamente isso que nós vimos acontecer. Deus chamou a atenção. Olha, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Olha, vou dizer uma coisa: nem sempre Deus vai nos impedir de dar as nossas cabeçadas. Muitas vezes Ele vai permitir que nós quebremos a cara. Mas, se nós nos dispusermos a estar sempre dispostos a fazer a vontade de Deus,
se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, o nosso esconderijo, e estivermos dispostos a fazer a vontade dEle, Ele irá nos ajudar a não darmos passo errado. Mas primeiro nós temos que nos mostrar dispostos. Olha, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me orienta, me instrui, me ensina. Por favor, Senhor, não me deixe fazer nenhuma besteira. Por favor, Senhor, não me deixe dar nenhum passo contrário. Por favor, Senhor, me segura meus pés. Bom, se você orar assim, eu creio que Deus vai te impedir muitas vezes de fazer bobagem. Mas se você simplesmente acreditar que você pode fazer qualquer bobagem, que Deus vai te impedir se você der um passo errado, que você é um filho querido de Deus, Deus não vai permitir isso, aquilo acontecer com você errado. Deus, Ele nos dá livre escolha, então Ele vai permitir muitas vezes que quebremos a cara, que entremos em caminhos errados, que entremos por portas que Ele não queira, a menos que nós viemos lhe pedir: Senhor, por favor, eu sou um bicho teimoso. Senhor, por favor, eu sou uma pessoa que sou desobediente, eu sou uma pessoa impetuosa, eu sou uma pessoa muitas vezes que vou querer fazer as coisas do meu jeito, mas por favor, não deixe, Senhor, não me deixe. Aí Deus pode te dar uma ajuda. Nesse caso aqui, Deus enviou o anjo do Senhor para barrar o caminho de Balaão, porque Deus, sendo onisciente, conhecendo os nossos pensamentos, Deus sabia o que estava no coração de Balaão, que chegando ali num determinado local, ele iria estar só vendo, visualizando os cifrões na frente dele, e ele certamente iria acabar cedendo à tentação, iria lançar uma maldição sobre o povo de Deus só para ficar com a grana. Aí Deus resolve então barrá-lo, porque aquela decisão não iria afetar somente a Balaão, mas iria afetar todo o povo de Deus, porque Balaão tinha autoridade do profeta. A palavra na boca de Balaão, ela iria se cumprir, ela era uma autoridade, porque ele estava investido da autoridade de Deus. A Bíblia nos diz hoje que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido exclusivo de Deus. Naqueles dias, havia 3 qualidades de pessoas: o profeta, reis e sacerdotes, que eram as 3 únicas pessoas sobre a qual o Espírito Santo do Senhor vinha: reis, profetas e sacerdotes. Só essas 3 classes de pessoas tinham o privilégio de ser possuídas pelo Espírito Santo de uma forma assim muito especial. Só que hoje não. Deus concedeu o seu Espírito Santo a todos nós, a todo aquele que crê nessa promessa. Olha que privilégio. O privilégio que no Antigo Testamento somente reis, profetas e sacerdotes tinham, eu e você hoje temos a promessa do Espírito Santo, que Ele prometeu ao seu profeta, servo Joel, dizendo: e naqueles dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até mesmo sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito. Vossos jovens terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Enfim, olha só, promessa feita que se cumpre nos nossos dias hoje. Eu e você recebendo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Então, as nossas palavras também têm poder. Você pode profetizar e coisas acontecer. Não se menospreze. Você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus, e você tendo o Espírito Santo na sua vida, a palavra na sua boca vai acontecer, a palavra profetizada pela sua boca vai realizar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Agora veja bem, a palavra na sua boca tem tanto poder para edificar, tem tanto poder para abençoar, como tem poder para destruir, tem poder para matar. Você vai escolher usar a sua palavra para quê? Para edificar, para construir, para ajudar, para levantar, ou para matar, derrubar, destruir. Use as palavras para abençoar. Use as palavras que Deus te deu na sua boca, colocou para edificar, para construir, para gerar frutos.
você tem uma palavra importante, não só a palavra falada, a palavra escrita. Os profetas naqueles dias não tinham internet, eles não tinham MSN, não tinham Facebook. Se houvesse, com certeza seria um meio usado pelos profetas também, para abençoar, para transmitir mensagens ao povo. Então aproveite esses recursos que Deus te deu, fale palavras boas, abençoe, edifique, levante pessoas que estejam caídas. Facebook hoje em dia é muro das lamentações, é só choraminguice, lamentação, tristeza, derrotismo, pessimismo, negativismo. Olha, é o que eu estava falando na escola dominical domingo. Desabafar, chorar, resmungar, reclamar, é no nosso quarto, com a porta fechada, nos pés de Deus, falando tudo o que a gente pensa para Ele. Glória a Deus. Porque o Facebook não vai resolver nossos problemas, as pessoas não vão resolver nossos problemas, mas tem que resolver. Deus, se você chegar nos pés dele e falar tudo, você sai diferente, porque Ele vai responder você. Aí você abre lá o Facebook e começa a falar coisas boas, palavras boas que vão edificar, que vão abençoar, que vão levantar. Você nem sabe aonde essa mensagem está chegando. Olha, eu recebo comunicação de tantos países, Portugal, já me veio comunicação de Portugal, Espanha, Japão, pessoas que eu nem conheço. Falou, olha, eu li aquela postagem sua, me edificou muito. E nem estava no meu grupo de amizades, mas porque algum amigo meu curtiu, compartilhou, a pessoa lá em outro lugar do mundo, do outro lado do mundo, leu, foi abençoado e ficava, olha, me ajudou muito. Então nós temos na nossa boca poder para abençoar ou poder para derrubar. E temos sabendo que Balaão poderia cair na tentação de usar as palavras para amaldiçoar o povo. Ele falou, opa, peraí, não vou deixar ele fazer isso não. O meu anjo vai parar aquela mula, ele não vai adiante a não ser que realmente ele mude o seu coração, a sua ideia, o seu pensamento, a sua atitude ali. E aconteceu. Ao ser impedido pelo anjo, Balaão com certeza ele caiu em si, ele viu que ele estava errado, e ele então mudou agora, ele foi com aqueles homens, e com uma atitude diferente. Agora ele iria para abençoar, para dizer assim, olha, o povo a quem Deus abençoou, é um povo que não pode ser amaldiçoado. Olha lá, ele disse assim, agora eu vou dizer somente o que Deus colocar em minha boca. Aquele a quem Deus abençoou, ele não pode ser amaldiçoado. Olha só, isso é uma segurança para nós, queridos. Sabia que ninguém pode amaldiçoar você? Ninguém pode jogar uma mandinga contra a sua vida. Macumba nenhuma pega em você. Glória a Deus. Se você é povo de Deus, se você realmente colocou a sua confiança em Deus. Olha, eu já desfiz tanta macumba, gente, que houve uma época que eu não estava aguentando mais, tanto, principalmente quando a gente estava naquela igreja ali. O muro de trás era toda semana, era uma macumba nova que jogava. E ali eu aprendi tanta coisa que eles usam em macumba. Era galinha preta, galinha vermelha, galinha branca, era vela, charuto, era pinga. Aí quando nós fomos para a tenda também, era uma encruzilhada ali, toda semana quase, tinha uma macumbinha para mim ter que tirar. Eu tinha um nojo, tanta coisa podre. E uma vez eu quase fiquei bêbado, só de quebrar a garrafa de pinga. Saiu aquele odor horrível, horrível, que me deixou zonzo ali na hora. Mas nunca, a outra vez, falaram que meu nome estava em boca de sapo, em não sei o que mais, em uma macumba com não sei quantas fitas, preta, vermelha, vela de não sei quantas cores, meu nome estava lá e estou vivo até hoje. Nenhuma dessas me pegou. Mas por quê?
Porque ou eu confio na proteção de Deus, ou não. Mas eu vou falar, gente, eu nem sempre tive essa coragem. Quando eu era jovem, adolescente, gente, eu tive que enfrentar para perder o medo. A casa que eu morava em São Paulo era cercada de macumbeiro. Tinha macumbeiro na direita, macumbeiro na esquerda, macumbeiro na frente. O lugar que eu morava, mas tinha tanto centro de macumba. E muitas vezes eu saía à noite, tinha que passar por 3, 4 deles. Cada um que eu passava era aquele batuque, era aquela cantoria, aquelas coisas, mas eu morria de medo, gente. Eu tinha que passar às vezes na frente de Deus, eu morria de medo. E quando jogava alguma macumba no quintal de minha casa, pronto, já pensava, eu vou morrer, alguém vai morrer. Mas aí quando eu me converti, Deus me fez enfrentar e perder o medo. Aí que eu comecei a encontrar macumba jogada no quintal e eu desfazia com toda alegria, isso não vai me pegar, isso aqui não tem poder, isso aqui não vai fazer nada, isso aqui não tem efeito, ia quebrando. Aí perdi aquilo lá, quer dizer nada. É só nojeira, sujeira. A única coisa que afeta a gente é que a gente tem que limpar quando joga no portão da gente. Tem que limpar, é um lixo, é a mesma coisa que um monte de lixo, não serve para nada, não faz nada, não tem poder algum. Pode ter ali o que tiver, pode ser voodoo, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser de candomblé, pode ser do que for, não afeta em nada, nada. Porque o povo a quem Deus abençoou, maldição nenhuma, encanto nenhum, mandiga nenhuma, macumba nenhuma tem poder. Nada, 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 nada. Nada pode afetar. Nenhuma palavra do demônio pode surtir efeito. Uma vez fui expulsar o demônio do rapaz. Olha como o demônio sabe da nossa vida. Naqueles dias, eu andava o dia inteiro nessa Kombi. Eu ia para Santos, fazia o programa de rádio, entregava CD, entregava a Bíblia. Eu voltava de Santos pela Piaçaguera. E o demônio, usando a boca do aparelho, disse: você veio aqui, né? Eu odeio você, eu detesto você, eu vou te matar naquela Kombi. Pensa que eu fiquei com medo. No dia seguinte estava lá dirigindo a Kombi pela estrada e rindo das palavras do capeta. Imagina que o demônio vai ter mais poder do que Deus sobre a minha vida. Então nós temos que crer no Deus que nós servimos. Ou nós servimos um Deus de poder ou não. Não importa. Podem ter falado, podem ter até jurado você de morte, podem ter te lançado maldição, seja o que for. Nenhum poder, maldição alguma, tem poder para afetar, amaldiçoar aquele ou aquilo que Deus abençoou. Certo? E nós somos um povo abençoado por Deus, porque a palavra de Deus, aquilo que Deus faz, tem muito mais poder. Então, se Deus já nos abençoou, e a palavra dele diz que nós somos abençoados com toda sorte, diga junto, toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos nos lugares, nas regiões celestiais. Deus nos abençoou lá de cima. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos. Imagina quantas bênçãos você é abençoado. Mas por que minha vida está assim então? Acho que Deus esqueceu de mim nessa daí. Não, gente, tudo tem o seu tempo. Se não chegou ainda, é porque não chegou a hora. Vai chegar. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo da terra, diz Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo. E vai chegar o tempo da bênção. Por enquanto você pode estar no vale, mas vai chegar a hora de subir a montanha. A vida da gente é assim, ó, montanhas e vales, montanhas e vales, montanhas e vales. Nós não vamos permanecer no vale para sempre. Aos cumes das montanhas também. Então, olha, mesmo que a palavra, a maldição de Balaão
não poderia anular a bênção de Deus sobre o seu povo. Mesmo assim, Deus não queria que Balaão amaldiçoasse. E Deus deu ao profeta a autoridade de profeta. Olha, a palavra que sair da sua boca, ela vai se cumprir. Então Deus não podia se contradizer. Se Deus deu autoridade ao profeta Balaão, e ali ele retiraria, quer dizer que se Balaão lançasse uma maldição sobre o poder, ele disse, bom, essa palavra do Senhor não vai ter poder. Deus já tinha dado autoridade sobre a palavra dele. Então, para honrar aquilo que Deus fez, falou, bom, então você não vai falar maldição, porque já que eu dei essa honra, essa autoridade à sua palavra, eu não posso desfazer aquilo que eu prometi, então você não vai falar e pronto. Eu não permito você lançar uma maldição sobre o meu povo. O que aconteceu? Balaão foi com Balaque, subiu ao monte, viu aquele povo ali, aquele povo numeroso, e começou só a falar coisas boas. Mais para frente a gente lê isso. Somente começou a exaltar o povo de Deus. Só que no final, parece que Balaão tinha aquele jeitinho brasileiro. O brasileiro dá sempre jeitinho para tudo. Balaão falou, poxa, perdi uma bocada. Eu ia abocanhar uma grana, perdi. Mas aí ele chama Balaque no cantinho e fala, vem cá, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, mas eu vou te ajudar de outra forma, tá? Eu vou te dar uma dica. Como você pode levar vantagem sobre esse povo? E aí, Balaão, naquela dicasinha que dá a Balaque, conseguiu fazer um estrago. O povo não foi prejudicado pelas palavras de maldição que não saíram da boca de Balaão, que Deus não permitiu, mas foi prejudicado de outra forma. Os homens do exército de Israel foram prejudicados porque se envolveram com as mulheres moabitas. Olha, dá uma dica. Infiltra algumas mulheres ali de vocês no meio deles e dá as seguintes instruções para fazer isso, aquilo. Levar aqueles homens a adorar os seus deuses. E através dessa escolha que eles vão fazer, eles vão ser prejudicados. Olha as escolhas aí, trazendo prejuízo para o povo. Eles foram seduzidos, os homens foram seduzidos por aquelas mulheres. E aí,